com trajetórias, preocupações, origens, fontes distintas e abordagens metodológicas próprias, a história e a arqueologia permanecem em constante diálogo e numa relação profícua na busca por entender o passado humano. No episódio de hoje, trataremos das relações entre as duas disciplinas, suas fontes e a ampliação dos seus campos de interesse, como a arqueologia tem possibilitado o estudo de grupos subordinados, quais as potências dos usos da cultura material para o contexto de grande abundância textual, como os estudos arqueológicos têm favorecido a superação de vieses sobre o período moderno e do pleno entendimento de situações de conflitos contemporâneos como a ditadura militar. Para falar sobre esses e outros assuntos, conversamos hoje com o professor Dr. Pedro Paulo Funari, professor da Unicamp e autor de centenas de artigos e livros sobre arqueologia nos mais variados campos. Eu sou Guilherme Rodrigues e esse é o Stratcast, podcast produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga e pelo Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, com o apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Bom, primeiramente, professor, eu queria muito agradecê-lo por ter aceitado participar do Stratcast. É um prazer te receber aqui. Olha, Guilherme, satisfação é minha. Saúdo essa iniciativa de vocês e você em particular, que é um muito bom entrevistador. E a iniciativa do Stratcast, que me parece que muito boa, democrática, né? Permite um conhecimento para os estudantes em geral, para colegas e também para alunos do ensino médio e mesmo para o público em geral. Então, eu acho que é uma iniciativa muito boa, agradeço muito o convite e será muito bom falar com você. Muito obrigado, professor. Para começar a nossa conversa, queria que o senhor contextualizasse, e aí eu peço licença para aquele ouvinte que eu imagino que talvez já saiba, o surgimento das duas disciplinas, né, da história e da arqueologia, passando também pelos usos dados à arqueologia e também que o senhor situasse mais precisamente as fontes utilizadas pelas duas áreas, já pensando também nas transformações do Estatuto da Cultura Material, para além da ilustração para textos escritos, né, como já marcava Mikhail Rostovtsev, até ela se tornar uma fonte histórica e parte essencial da pesquisa histórica. Uma pergunta muito pertinente. Bom, começando em termos históricos, né, sobre as duas disciplinas, há que dizer assim brevemente que a primeira disciplina moderna no sistema disciplinar derivado do iluminismo é a filologia, na nossa área de humanidades. Filologia, que é o estudo dos documentos na sua língua original. Isso tem uma explicação, porque a partir do conhecimento do texto é que se pode, por exemplo, fazer uma análise filosófica dos conceitos, uma análise histórica dos conceitos e assim por diante. Então, eu diria que filologia, filosofia e história, nessa sequência. História, tradicionalmente, inicia-se em 1823, com o Rank, para ter uma data, já que somos historiadores, temos que ter data, mas, no fundo, é a passagem do 18 para o 19, história. E essa história é caracterizada como aquela disciplina que estuda o documento escrito. Daí a ligação com a filologia. Quer dizer, o documento escrito tem que ser conhecido na língua original, para saber as sutilezas e para diferenciar documentos falsos e verdadeiros e para que as informações sejam consideradas fidedignas. Então, a história surge, digamos assim, nesse ambiente positivista, em busca da verdade, a partir do que está escrito no documento escrito, de arquivo ou outros. A arqueologia, ela, durante um tempo, ela foi considerada como disciplina auxiliar da história, no século XIX. E o motivo disso é que, embora ela não tenha surgido como derivada da história, nem da filologia, ela surge como uma prática de campo, que é a escavação. Então, Pompeia, meados do século XVIII, quando se começam as escavações em Pompeia, no que seria o início da arqueologia, ainda não existe essa história científica que eu estava mencionando, a filologia. Então, a arqueologia ela surge como uma atividade empírica de descobrir e trazer à luz objetos bonitos ou valiosos do passado.
Veja, então, se ela surge assim, será no século XIX que elas se juntam, digamos assim, que elas se juntam, quer dizer, essa atividade que é mais empírica e artística vai se aproximando da história da filologia, no sentido de, como você mencionou na sua pergunta, de ser um pouco uma ilustração daquilo que os documentos estão falando. Quer dizer, como é que era um templo, como é que era uma casa, como é que seria uma parede. Tá. Quer dizer, o documento fala em casa, fala em templo, você não tem mais, mas você tem o vestígio. Então, a arqueologia, ela surge assim, como você falou, complementar, do tipo assim, olha, ela complementa e ilustra. Agora, com o passar do século XIX, com o aumento das escavações, não só das escavações, mas também do começo do estudo dos objetos em si, dos artefatos, ver como é que eles eram feitos, a sua matéria-prima e tal, nós vamos tendo uma pesquisa mais científica, positivista, por outro lado, né, da arqueologia também. E meados do século XIX, um pouco na segunda metade do século XIX, nós temos, inclusive, um novo termo que surge, que é pré-história, que é justamente antes da escrita, que é a história, você tem só o vestígio material. Então, veja, a arqueologia, ela, nesse caso da pré-história, ela não pode ser ilustrativa e complementar, porque o documento escrito não está lá. Então, aí você veja, surge uma questão importante, quer dizer, como é que faz? A arqueologia caracterizada como estudo de quê? Que você falou, bom, o estudo da cultura material, do que viria a ser chamado de cultura material, o estudo dos objetos feitos pelo homem, são os artefatos, mas também tudo que é usado pelo homem, portanto, podem ser uma pedra usada pelo homem ou pode ser uma planta, né? Então, um animal. Então, quer dizer, veja, o que caracteriza isso tudo é a materialidade. Essa é a diferença. Então, você tinha na sua pergunta, história e arqueologia, a especificidade da história originalmente era o documento escrito e a arqueologia originalmente os objetos, o mundo material. 19. No século XX, isso evolui de tal maneira que as duas disciplinas, elas, embora continuem separadas, digamos assim, mas essas definições estreitas que eu dei, elas foram ampliadas. A história do século XX, principalmente a partir do início do século XX, ela não trata só de documento escrito, portanto foi expandindo e chega à cultura material, à materialidade, e também a arqueologia tampouco ficou restrita só à materialidade. No século XX desenvolveu-se muito, por exemplo, questões como simbolismo, a partir do vestígio material, espiritualidade e tal. Mas, mesmo assim, você tem razão, continua havendo uma certa porque é inevitável a especialização no ambiente universitário desde o século XVIII, que é cada vez saber mais sobre um campo menor. Então, é natural que a especialização faça com que haja essa diferença. Mas, por outro lado, o que a gente vê é que, mesmo para os períodos mais recentes, não só na pré-história ou na antiguidade, mas para períodos mais recentes, nas últimas décadas, nós tivemos a arqueologia medieval, depois a arqueologia do mundo moderno, a arqueologia histórica. Hoje em dia, nós temos a arqueologia do mundo contemporâneo, atual. E isso é paralelo com a história também, né? Porque a história também tem história do contemporâneo, do tempo atual. É lógico, o tempo atual é sempre relativo, né? Mas em suma, mas de qualquer maneira, pode chegar no limite até o presente. Então também aquela divisão cronológica que havia, história estuda coisas antigas, arqueologia também com as histórias antigas, também isso já não é só assim. Então, no geral, Guilherme, eu diria essa caracterização das duas áreas. Como é que o senhor vê atualmente o diálogo, né, entre as duas áreas e a possibilidade de ampliação do campo de pesquisa e dos campos de interesse quando há essa relação entre a fonte material e textual de maneira mais intrincada? Exato, você tem razão, que é o seguinte: se na pré-história a gente não tem documentação escrita, produzida, bom, seguramente não pelos que não tinham escrita, mas mesmo indiretamente é apenas no período mais recente, né, chamada proto-história, que seria o período em que os gregos ou latinos escrevem sobre os celtas. Mas, afora isso, na pré-história, nós não temos, em princípio, essa documentação escrita. No caso dos períodos mais recentes, no sentido amplo da palavra, desde a invenção da escrita, 5.000 anos, digamos, até hoje, nós temos essa
fluência de duas categorias de fontes. As fontes escritas, que podem ser tradição textual, como é o caso do Ocidente, você tem coisas que foram copiadas na Idade Média, mas a arqueologia ela tem fornecido uma grande quantidade de textos diretamente, né? Ou seja, pode ser uma moeda, uma simples moeda, pode ser um vaso de cerâmica com uma escrita, ou, como na Mesopotâmia, tabletes cuneiformes, ou no Egito, que nós temos hieróglifos em abundância. Então, a documentação escrita, ela, em qualquer delas, seja literária, seja a epigráfica ou técnica, o que for, ela tem características próprias, porque significa que são pessoas letradas, não é qualquer um que escreve, principalmente até o século XIX, o número de analfabetos era sempre superior em, assim, 10-1, só será apenas no século XIX que nós teremos pessoas comuns alfabetizadas. Então, quer dizer, é uma documentação restrita socialmente. Ela também reflete o aspecto subjetivo de quem é o autor da obra, seja um documento administrativo ou uma obra literária. Ela tem uma subjetividade por trás, inevitável, porque você está escrevendo, é como a língua, como a fala, ela é subjetiva, e, portanto, isso são condicionantes. A documentação material, a cultura material, os objetos, o mundo material, físico, ao contrário, ele é anônimo, em geral, ele é seriado, quer dizer, ele não é uma coisa única, mas ele pode ter uma quantidade imensa. Por exemplo, se nós formos pegar um exemplo nas civilizações que têm escrita, uma das coisas mais comuns é o uso de tijolos na Índia, Mohenjo-Daro, Mediterrâneo, na China. Bom, tijolos, então, tijolo é uma coisa em série. A evidência de um tijolo, normalmente, não tem nem escrita. Alguns dos romanos tinham escrita, mas, em geral, nem escrita tem. Então, o estudo de séries de milhões de tijolos, milhões de telhas, né? Então, eu acho que essas são duas fontes aí, veja, nesse caso, que são muito diferentes entre si. Uma coisa é o texto que refere-se a um edifício, e outra coisa é você encontrar um monte de tijolo e analisar os tijolos para chegar a alguma conclusão. E assim vai com tudo. Eu estou citando tijolo porque, assim como as telhas e as ânforas, que são feitas de barro cozido, né, cerâmica, barro cozido, é o que mais se encontra, né? Nas civilizações que têm escrita, barro cozido é o que era mais comum, né? Então, isso significa que essa imensa variedade de objetos que se encontra em qualquer civilização com escrita, significa que o estudo exige seriação, para você entender, exige escavações de muitos anos. Então, o trabalho tem que ser coletivo, porque a pessoa não consegue não é como você ler um documento. Bom, então, há essa especificidade de um lado e de outro. Agora, o ponto que você também chama a atenção é que, no caso de muitas civilizações mais recuadas, a documentação textual é limitada, número, pegar o exemplo do mundo greco-romano, são as obras que nos chegaram da tradição, são em número limitado, e cresce muito pouco, às vezes encontra-se um manuscrito num convento, um mosteiro, mas cresce muito pouco, enquanto que a informação vinda da arqueologia cresce todos os dias. A cada dia se descobrem objetos. E, portanto, o Geza Arfeld, na década de 80, já dizia, um grande historiador de Heidelberg, ele dizia, não se pode mais fazer história antiga sem arqueologia, porque justamente a arqueologia está produzindo documentação, mesmo que o historiador não precisa ser arqueólogo, mas ele precisa ter conhecimento dessa outra evidência também, mesmo que ele não seja um especialista nisso. Então, eu acho que as duas são, não diria complementares, elas são necessárias que dialoguem para que o conhecimento seja menos fragmentado e mais completo. Professor, a gente sabe que progressivamente os arqueólogos começaram a se interessar pelos estudos dos subordinados e o estudo das evidências materiais desses mesmos grupos, permitindo um acesso mais amplo a grupos pouco representados no registro escrito. Para começar a falar sobre isso, e eu acho que é uma boa forma das pessoas entenderem, eu queria que o senhor comentasse sobre o uso das pinturas, grafites, das caricaturas em Pompeia e como isso revelou contradições,
críticas aos governantes e mesmo os anseios populares? Guilherme, pergunta muito boa, porque eu já acenei que a arqueologia ela tem como particularidade, uma das particularidades, lidar com objetos de uso cotidiano e que, portanto, transcendem as classes altas. Não que não tenhamos também muitos objetos caros e preciosos e tal, mas temos também uma grande quantidade de objetos que estavam em contato com as pessoas mais humildes. Então, a arqueologia ela fornece uma via de acesso às pessoas, em geral, muito mais direta e ampla do que a fonte literária. Porque a fonte literária, a fonte escrita, ela se refere normalmente para que nós tenhamos uma visão sobre esses subalternos, podem ser os escravos, os libertos, as mulheres, ou o que quer que seja. Nós temos que ler a contrapelo a fonte. Quer dizer, ler a contrapelo, o que significa? Ler o que a fonte está dizendo, mas o que ela está também revelando ao contrário, né? Pelo que ela está escondendo, digamos assim. Mas no caso da arqueologia, nós temos acesso a um outro lado. Você citou aí como exemplo, eu vou responder a você, sobre o caso das evidências vindas de Pompeia. Pompeia é bem conhecida pelas grandes pinturas, suntuosas, portanto, caras, retratos muito bonitos e tal, quer dizer, e objetos também, que são capacetes, objetos artísticos mais variados, joias, quer dizer, Pompeia, ela tinha uma elite bem postada, produzia coisas de muito bom gosto, e isso é conhecido, todo mundo conhece, digamos assim. Mas, além disso, havia uma coisa excepcional que foi preservada por ter sido desoterrada da cidade, que são essas inscrições parietais. O grafite, que é feito com estilete, ou as inscrições pintadas, que podiam ser as oficiais, propaganda eleitoral, anúncio de jogos, mas podia ser também de privados, que faziam nós chamaríamos de pichação, porque era com uma tinta, mas pessoa comum também podia fazer. É lógico, você vai dizer assim, a gente pode chegar, eu acabei de dizer que 90% no mínimo, eram analfabetos. Então, como é que é isso? Essas pessoas que escreviam, né, elas não podiam ser tão miseráveis assim. Sim e não, por o seguinte, no mundo antigo, romano, escravos, libertos, que são subalternos, de alguma maneira, seguramente, podiam saber escrever por necessidade. Por exemplo, se você era um escravo, mas se você é o preceptor, é o professor na casa, você não só tem que saber ler e escrever, como você tem que ser bom nisso, saber grego e tal. Bom, mas não é só isso, não. Tem uma série de outras funções, como, por exemplo, padeiro, banqueiro, que é o que empresta dinheiro e tal. São pessoas que normalmente são de baixa extração, muitos deles libertos, e que, no entanto, também necessitam da escrita para poder fazer a sua função, o seu trabalho. Isso significa que quem escrevia na parede não necessariamente era rico, ao contrário, porque nós não temos muita evidência de alguma pessoa mais abastada escrevendo, e ao contrário, o que essas inscrições nos revelam, muitas vezes, é a profissão da pessoa dizendo que por exemplo, viajante, é um comerciante, ou é mesmo escravo, e escreve na parede. Portanto, e mais ainda, nós podemos imaginar, por outras evidências arqueológicas, que as pessoas, sendo analfabetas, elas podiam pedir para alguém escrever e principalmente para alguém ler o que estava escrito, que isso também era muito comum. Nós temos um exemplo disso em outro contexto, que é o de tabuinhas de maldição, de imprecação, e tabuinhas também para pedir favores dos deuses, como nós temos hoje o ex-voto, né? Em que as pessoas escreviam. E algumas nós podemos supor que as pessoas mesmo escreveram, mas outras, elas devem ter ditado para alguém, porque ela não sabia escrever, mas ela pedia para ele. Então, tudo isso para dizer o seguinte, nós podemos imaginar que essas inscrições tão numerosas reflitam essa população mais ampla. Outra evidência, Guilherme, é o fato de que o que estava escrevendo na parede, como se escrevia, era num latim já bem diferente do latim que era aprendido e que estava de acordo com as regras vigentes na época. Então, um exemplo que eu sempre uso é como já em 79 depois de Cristo, tem frases que estão na parede de Pompeia que estão relativamente próximas do italiano ou do português na ordem, por exemplo, sujeito, verbo, objeto, e sem
a devida declinação. Objeto direto não está declinado, objeto indireto não está declinado. Então, isso demonstra que está sendo dada pela posição na frase e pelo uso de preposições. Então, veja que coisa, nós só vamos ter escrita nesses idiomas no século IX, em francês, italiano, português, o início, assim, de você escrever, encontrar alguma evidência de como que as pessoas falavam, vai ser no século IX. E, no entanto, lá em Pompeia, você tem já uma distância entre a parede de Pompeia e o discurso do Cícero, que é o oficial e com declinação, muito grande, considerando que são só 100 anos de que se passaram. Então, isso tudo também indica, novamente, que estamos lidando com o povo. E aí, os temas também. Por exemplo, há inscrições em que aparecem um sujeito frequentador de um bar, né, e que ele está apaixonado ou flertando com a camareira, que é uma escrava, e ele fala com outro colega, ela não quer saber de você, ela quer saber de mim. E o outro responde, não é isso, não sei o quê. Então, pelo ambiente, que é um bar, pela escrava, que está sendo cortejada, e por esses dois aí, e que é um tecelão, por exemplo, então significa que também é pessoa de baixa extração, já que essas profissões manuais, como tecelão, eram profissões relativamente desvalorizadas, né, socialmente, não era da elite. Então, é isso. E aí nós temos uma criatividade grande dessas pessoas, muitas vezes poesias escritas na parede, poesias com formas gráficas, quer dizer, quase que antecipando o concretismo aqui do Haroldo de Campos. Esse exemplo é muito bom para mostrar um mundo romano do primeiro século depois de Cristo muito diferente daquele retratado numa fonte. Mesmo que nós peguemos formos estudar o Satyricon, que é mais ou menos da mesma época, e é um texto que imita, tem um vocabulário mais popular. No entanto, como ele é uma sátira, digamos assim, né? É um exagero, o autor, que parece que era Petrônio, ele, por exemplo, ele usa muito palavras em grego, que a gente não sabe se eram palavras que realmente o povo usava, podia ser, ou se eram palavras que ele estava inventando ali para poder deixar a coisa mais absurda e tal. Então, se a gente comparar um grafite com o texto do Satírico, nós estamos numa escala já mais próxima do português do que o Satírico, embora o Satírico já esteja muito diferente do Sêneca escrevendo no mesmo momento. Então, nós temos o Sêneca escrevendo super rebuscado, elaborado, depois nós temos o Satíricon, mas que é uma sátira, portanto a gente não sabe, né? Mas ele usa mesmo palavras populares, usa mais a ordem direta, esse tipo de coisa, e depois na parede aparece um nível ainda a mais. Então, para concluir essa questão, eu acho que esse é um exemplo de como a maneira do povo imaginar, das pessoas comuns, era diferente, tanto do Sêneca, que é um senador, quanto do Petrônio, que é um aristocrata, criticando, digamos, ironizando os novos ricos, a falta de cultura deles. Então, é diferente ser direto naquele que supostamente está com falta de cultura, né? Que é a parede de Pompeia. E o mesmo a gente pode falar sobre as caricaturas também, né? Que o senhor acabou não comentando, mas as caricaturas também têm esse papel, né? De poder expressar esses anseios também e pensamentos populares também, né? Bom, a caricatura só vai ser conhecida, no caso do segundo romano, por causa desses grafites, porque evidentemente na fonte literária não aparece caricatura, né? Por definição, não vai ter caricatura. Não tinha nem desenho que tenha chegado, desenho antigo, os desenhos que tem já são da Idade Média. Desenho ilustrativo do que o texto está dizendo. Então, a caricatura nós só temos acesso lá. E aí, nessa caricatura, nós temos, por exemplo, crítica a pessoas, né? Temos maneiras de ver o que eles achavam, o que essas pessoas achavam bonito, né? Também, eu já citei o concretismo brasileiro. É muito interessante que uma coisa que não era bem conhecida era essa questão da forma do que está escrito, ou do que está desenhado, ser uma forma representando um objeto. Nós sabíamos que isso existia porque na poesia helenística já havia poemas que eram assim, eruditos. Então, o ovo tinha a forma de um ovo, por exemplo. Mas esses poemas helenísticos, eles são eruditos.
rebuscados. Então, realmente havia, portanto, havia mesmo, isso já se conhecia, mas não se imaginava que isso atingisse uma pessoa comum que fosse fazer na parede uma coisa mais simples, porque não é uma poesia elaborada, mas de qualquer maneira que é artística também, que é estética também. Então, eu acho que esse foi um exemplo muito bom, que você mencionou, Guilherme, de como a evidência material, no caso aí de Pompeia, permite ter um acesso a toda uma esfera social que simplesmente não está presente na escrita. O Plínio, ele diz, o Plínio Moço, ele diz que ele foi governador, né? Ele fala assim, olha, as paredes estão todas pichadas, né? Com inscrições na cidade. E, portanto, nas cidades, né? Todo lugar. Olha, antes de Pompeia, essa frase passava despercebida, né? Mas o que significa isso? Você não tem a mínima ideia, né? Bom, qual era a quantidade, o que as pessoas escreviam. É uma frase, assim, enigmática, né? As paredes eram pintadas, eram escritas. Poxa, que coisa. Aí você tem e chega a um outro mundo, né? Então, isso a gente pode extrapolar para outras épocas e períodos, né? Porque o grafite, ele atinge até... Bom, não só hoje, quero dizer, mas, por exemplo, num livro que nós publicamos, há um artigo sobre a arqueologia da ditadura aqui na América Latina, em que um autor estudou os grafites feitos por prisioneiros políticos na prisão. Vejam. Então, é diferente o acesso ao que a pessoa escreve, o que ela estava falando ali, o que ela estava escrevendo. Então, são coisas que muitas vezes são surpreendentes até, o que o prisioneiro político está pondo ali na parede, né? Ou pode ser uma reza, ou pode ser a declaração de amor. Então, veja como está a arqueologia permitindo o acesso a coisas que de outra maneira ficariam para sempre perdidas, Guilherme. Certo. Como o senhor já até mencionou, quando a gente pensa nos potenciais da arqueologia para a história antiga, imagino que, no senso comum, assim, para as pessoas, deve parecer um pouco mais óbvia a relação. Eu queria que o senhor comentasse também, já para períodos onde a gente tem uma grande quantidade de documentos escritos, como, por exemplo, o período moderno, em um assunto como a República de Palmares e o assentamento Serra da Barriga, né, quais os vieses e normatizações a arqueologia tem sido capaz de superar ao ser adicionada a esses estudos? Olha, a arqueologia histórica ou pós-medieval, moderna e tal, ela se desenvolve a partir da década de 60 do século passado, né? E ela desenvolve-se primeiro um pouco como ilustrativa, porque é lógico, se você tem tanta documentação, como você falou, serve para ilustrar, quer dizer, então, pega um vaso de cerâmica, etc. Mas logo isso não pode ser só ilustrativa, né? Porque quando você vai ver, as coisas ultrapassam muito o que o documento está escrevendo, porque o documento não está interessado num vaso de cerâmica para saber como é que ele era, como é que ele mudou. Então, quer dizer, isso você não vai ter mesmo na documentação escrita. Então, eu acho que a grande característica dessa arqueologia do período mais recente é que ela observa outros aspectos que não estão tão presentes na documentação escrita. E aquilo que também contradiz o que está escrito. Porque o que acontece é que o objeto, o artefato, né, a evidência material, ela pode complementar, por exemplo, se você tem o que as pessoas comiam. Eu acabei de publicar vou publicar um artigo sobre isso. O que as pessoas comiam aqui no Novo Mundo quando chegaram os espanhóis? Foi esse estudo de caso que nós fizemos. Então, espera um pouco. As pessoas chegam aqui, você pega uma evidência. Se você for olhar o documento escrito, tem muito pouca informação. Tem alguma informação, mas é pouco. Se você vai no vestígio arqueológico, você pode analisar se estão comendo aves, se estão comendo animais exógenos vindos da Europa, quais são as sementes que estão sendo comidas, e inclusive a questão, no nosso caso, nós nesse artigo estamos falando em transculturação, mistura de coisas indígenas, locais, importações
europeias e africanas, já no século XVI. Você tem essa mescla alimentar que pode ser analisada complementarmente, porque isso aqui não está contradizendo necessariamente o documento escrito. Complementar. O documento escrito não vai dizer, não estava preocupado com esse tipo de coisa, por exemplo, ou podia não estar preocupado, né? Mas há casos em que ele contradiz. O contradiz porque o documento ele está expressando uma opinião de um ponto de vista. Então, se você for lá e vou dar um exemplo que não é de Palmares, mas que eu acho muito interessante, que do início dessa questão, foi a arqueologia do lixo moderno. Então, o antropólogo americano, arqueólogo, né, antropólogo e arqueólogo, ele foi lá e falou assim, vou fazer o seguinte, vou entrevistar todos os moradores de um condomínio, de um edifício. O que é que eles consomem? Entrevista. O que você consome? Eu consumo leite, eu consumo iogurte. Era assim, né? Tá, um monte de coisa assim. Aí ele fez lá a tábua, tudo, né? Tabulou, foi pro lixo. Bom, aí ele começou a encontrar cerveja e um monte de outros produtos legais ou ilegais. Tá? Bom, então, aí é a famosa contradição. Aí é o problema da contradição. Porque a pessoa, mesmo de boa vontade, no caso aí tinha de boa vontade, a pessoa não estava querendo iludir o entrevistador. Podia estar falando, eu acho que eu como realmente, eu tomo leite todo dia, eu tomo iogurte, quer dizer, a autoimagem dessas pessoas, né? Eventualmente uma cervejinha, eventualmente alguma coisa fora do padrão. Então, se nós formos, isso é o atual, né, o trabalho antropológico, mas se nós formos, por exemplo, a documentação histórica, você citou Palmares, esse quilombo do século XVII, eu trabalhei lá, toda a documentação sobre o Palmares, ela foi escrita ou por portugueses ou por holandeses, que estão fora. Não só estão fora, eles estão combatendo, né? Então, além de estereótipos, imagens que a gente não tem ideia da veracidade disso, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, sempre que você ataca e demora para vencer, tanto na antiguidade, em qualquer época, você diz que o inimigo é belíssimo, ele é experimentadíssimo, ele domina as suas técnicas. Então, isso foi posto, por exemplo, no caso de Palmares, a história do zumbi, que foi esse último líder, então, a história que é apresentada era que ele ia ser padre, então ele conhecia o Júlio César, as técnicas de guerra, etc. Então, veja, sabia latim, tudo isso. Bom, é lógico, porque você tem o inimigo, você tem que dizer que eles estão... Bom, esse é um lado. Agora, o que a arqueologia contribui nesse caso específico, que eu acho que tem a ver com essa pesquisa mais recente da alimentação, que eu mencionei agora há pouco. É a transculturação, que é o seguinte, quando você vai ler lá as fontes, eles falam na questão principal, que são escravos africanos fugidos. Isso é o que está preocupando, né? Eles estão saindo da costa, da fazenda e fugindo. É uma ameaça. Bom, tá bom. Então, a ênfase é isso, é o que eles estavam vendo. Agora, se você vai olhar a documentação arqueológica, você encontrará, primeiro, a toponímia, que também é indígena e não só africana, o nome dos assentamentos. As evidências que nós encontramos são também indígenas e não é muito estranho porque nós sabemos, por etnografia também, por outras evidências, que como eles vinham em grande quantidade do sexo masculino, era muito natural que, quando livres, se associassem a índias. A índios também, mas a índias em particular. E as índias são que fazem a cerâmica, né? Então, quer dizer, você encontrar cerâmica de tradição indígena e não encontrar cerâmica de tradição africana é mais ou menos esperado. Por quê? Porque na África, esses moços, mesmo que tivessem vindo da África já adulto ou jovem, ele não fazia cerâmica. Quem fazia cerâmica era a mulher da aldeia, tá? Então, esse é um exemplo importante que demonstra como, digamos assim, essa visão da arqueologia, vinda das evidências materiais, ela pode não só complementar, como mesmo contradizer ou contrapor-se a afirmações vindas da documentação textual, que é muito marcada, por exemplo, nesse caso de revoltas, é marcada por uma questão de classe, de cultura, de preconceito, né, Guilherme? Agora a gente puxando um pouquinho mais para o período contemporâneo, como o senhor coloca em seus textos, a sociedade ela se caracteriza pelo conflito constante entre os atores sociais. Como é que a arqueologia tem enriquecido e tem sido importante para questões de conflitos, mesmo para esses períodos contemporâneos como a ditadura militar? E como é que o senhor enxerga o papel desses estudos na situação em que a gente está vivendo, né, de uma negação da ditadura e mesmo de um recrudescimento, né, de ideias conservadoras e
de apologias a atos antidemocráticos. Olha, você falou muito bem que é o seguinte, esses períodos, quanto mais recentes, mais evidentemente podem estar sujeitos a conflitos de interpretação e de interesse. Guerras civis ou conflitos armados, pior ainda, e demora mais ainda para que isso seja tratado com um mínimo de isenção. Eu vou dar um exemplo, que é o caso da Espanha. A Espanha teve uma ditadura, teve uma guerra civil, primeiro, 36 a 39, seguida de um regime ditatorial até 75. Então, significa que isso foi muito forte. Não só as pessoas que se mataram durante a guerra, depois as que foram mortas pelo poder, isso é uma coisa. Mortas ou presas, né? Isso é uma coisa. Agora, de 75, olha, 75 é bastante tempo, né? Nós estamos em 2021, faz bastante tempo já. Mas só agora, no século 21, é que se começaram os estudos a respeito dos desaparecidos. Desaparecidos lá não são desaparecidos. Lá são fuzilados a sangue frio, que tem muitos, né? Durante a Guerra Civil, principalmente. Lá na Espanha, como teve uma guerra civil e durou 3 anos, matou muita gente, esse é um dos focos, para poder descobrir onde está uma pessoa concreta, onde ela foi morta, onde ela está, de quem é esse corpo, familiares poderem enterrar. Tal. E não foi feito isso sem conflito. Ao contrário, continua dando conflito, porque os descendentes, os atuais são descendentes sim, fisicamente, mas além de tudo, são pessoas ligadas a um lado ou outro. Né? Bom, então, agora, chegando ao nosso caso aqui da América Latina, aqui é semelhante e é um pouco diferente. É semelhante porque tem a violência, né, do Estado. E a violência também contra o Estado, né, eventualmente. Então você tem isso. Há um contexto particular que é a Guerra Fria, e que também foi muito importante para que isso, da década de 50, desde 47, na Guerra Fria, mas isso se aprofunda na década de 50, 60 principalmente, com a Revolução Cubana, 70, 80, quer dizer, e por que 80? A Guerra Fria termina em 89, 90, e a União Soviética já está em declínio desde o início da década de 80. Bom, isso explica, ajuda a entender essa transição democrática, assim, nos países aqui do Cone Sul, da América Latina. Bom, então, esse período todo, ele ficou com evidências oficiais apagadas, muitas vezes. As oficiais que eu vou dizer são os registros. Porque, justamente, registro, ele pode ser destruído. É esperado, né, que o registro seja destruído. Então, a memória das pessoas, sim, permanece. Então, nós temos a história oral, muito importante. Mas a arqueologia, ela tem essa particularidade de, primeiro, não filtrar pela cabeça do sobrevivente, nem do torturador, que vai falar, mas ela vai direto à evidência. Isso é importantíssimo, tanto para descobrir corpos. Na Argentina, que é o caso mais bem desenvolvido, eles identificaram muitos corpos de pessoas que foram mortas. Isso é uma coisa importantíssima, a arqueologia permite isso. E no caso do Brasil, em que os corpos são poucas vezes identificados, as evidências de locais de prisão clandestina ou de tortura também são uma fonte de informação particular, única, que a arqueologia permite ter acesso. Eu vou concluir com essa sua observação do momento atual, né? Eu acho que a arqueologia, ela pode contribuir para fazer isso essas evidências se tornarem visíveis para a pessoa comum, porque às vezes o documento escrito e só dizer, só falar o que aconteceu é uma coisa, outra coisa é você ver as feridas físicas, né, da violência. Eu acho que isso tem um potencial. Isso é o que é feito, por exemplo, na Alemanha, a respeito dos campos de concentração, em outros lugares do mundo, em que você tem essa educação pelo choque. Para você, diante do horror material de você ver aquilo, você tem uma empatia com aquelas pessoas. A mesma coisa aqui no nosso caso, que o discurso do ódio, na Alemanha de Hitler ou qualquer outro momento, o discurso do ódio passa pela não identificação de quem está odiando com o outro. Ele não é humano, é uma desumanização desse outro. Mas se ele vê na prática o que está sendo feito com a pessoa e se põe no lugar, né? Ele pode ser o que for, mas por pior que ele tenha, por qualquer coisa que ele tenha feito, não justificaria fazer isso.
Então, para concluir, Guilherme, eu acho que a arqueologia tem uma função importante, ainda mais agora nesse momento que vivemos. Sem dúvida. E para a gente concluir, professor, o senhor gostaria de deixar algum recado ou alguma indicação para quem tiver interesse sobre o assunto? Olha, eu acho que o mais importante aí é as pessoas que estão ouvindo esse podcast estarem atentas a como a arqueologia ela está presente no cotidiano das pessoas. Não é uma disciplina só técnica, acadêmica, não é uma aventura, o Indiana Jones, não é uma caça ao tesouro, né? Mas tampouco é aquela disciplina piramidal, aquela disciplina que você precisa ser um super técnico e tal. Porque, na verdade, a arqueologia, ela tem muita técnica, mas ela tem tanta técnica que tem especialista em tudo, né? Você tem o biólogo, você tem o que identifica ossos de animais, outro que tem datação radiocarbônica, né? Então, tem espaço para todo mundo, mas a arqueologia em si, que é pensar o mundo de maneira crítica a partir da sua materialidade, eu acho que isso aí abre a cabeça das pessoas e nós vivemos no mundo material. Nós podemos ser analfabetos, mas nós vivemos no mundo material, independente de não sabermos ler. Então, eu recomendo a todos que se aprofundem nisso e principalmente se divirtam. A arqueologia é divertida também, né? Então, que a arqueologia ela pode servir para o crescimento não só pessoal como coletivo e para um bem-estar. Obrigado, viu, Guilherme, pela oportunidade. Professor, eu queria muito, muito agradecer novamente a sua participação. A entrevista foi excelente. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Guilherme, e a toda a equipe, viu? Vocês estão de parabéns pelo Stratcast. Eu sou o Guilherme Rodrigues e esse foi o Stratcast, coordenado pela professora Maria Cristina Nicolau Cormichiari e pelo professor Wagner Carvalheiro Porto. Até a próxima.